em dia que dedicamos aqui no nosso stand do Diário de Coimbra aos vinhos e numa região onde o setor dos vinhos e da enologia é tão intenso, nada melhor do que termos connosco Pedro Soares, da Comissão Vitivinícola da Bairrada, que vai falar um bocadinho connosco sobre a missão desta instituição e também sobre o setor dos vinhos. Muito boa noite, Pedro. Muito obrigada por estar connosco e aceitar o nosso convite para estar aqui no estúdio do Diário de Coimbra, e começaria exatamente por aí. Para quem não sabe exatamente qual é o trabalho e a missão da Comissão Vitivinícola da Bairrada, fale-nos um bocadinho sobre este trabalho que é feito. A Comissão Vitivinícola da Bairrada é uma associação interprofissional que é responsável, através de um protocolo com o Ministério da Agricultura, pela tutela das certificações de vinho numa região mais alargada até do que a própria Bairrada, que se estende entre Aveiro e Coimbra. Nós somos responsáveis por toda a certificação de vinhos dentro da região Ibero-Atlântico, que inclui, por exemplo, uma pequenina região que são as terras de Sicó. E, portanto, o que é que nós fazemos? Nós, de alguma forma, controlamos todo o processo produtivo, desde a inscrição dos produtores até ao modo de produção, as castas que utilizam, os métodos que podem utilizar, para que eles cumpram com o caderno de especificações que está estabelecido e submetido à União Europeia para ser validado. E depois controlamos também a entrada desses vinhos no mercado. Controlamos quer do ponto de vista organolético, físico-químico, e controlamos também do ponto de vista legal, ou seja, as rotulagens, a existência de lote, a existência de rastreabilidade é hoje em dia algo que é fundamental, até porque se trata de um produto para consumo e, portanto, tem toda uma série de questões, de requisitos legais que têm que ser, obviamente, acautelados. E nós fazemos essa parte para os vinhos de Bairrada e Ibero-Atlântico, e fazemos também e acumulamos também com a parte de promoção e, mais recentemente, com a parte de aquisição de conhecimento, porque entendemos que para a valorização deste recurso endógeno que é o vinho, o conhecimento sobre esse mesmo produto é fundamental para podermos inovar, para podermos estar a par com aquilo que são as soluções mais sustentáveis, as soluções mais circulares e as soluções que permitam que este recurso, que é um bem, que é importante dizer, não deslocalizável, ou seja, quem quer fazer um vinho e que ostenta a marca Bairrada ou a marca Beiraltã tem que ter uvas produzidas aqui e, portanto, de alguma forma incentiva esta economia local. Portanto, hoje em dia há regras e nós, no fundo, fiscalizamos, controlamos, mas também valorizamos e promovemos. Portanto, é a garantia de que há um selo de qualidade nestes vinhos, é isso? É a garantia de que há um selo de qualidade, mas eu diria que é um selo exatamente de garantia, passando aqui um bocadinho o pleonasmo. Porque a qualidade é sempre algo que é difícil de definir e não podemos deixar de dizer que um vinho que não é certificado pode também ele ser um vinho de qualidade, não é disso que se trata. Agora, quando alguém adquire um vinho com um selo de garantia, estão implícitas um conjunto de regras cumpridas, desde logo as vinhas serem legais, as uvas serem aquelas que estão definidas como as mais indicadas para a produção de vinho na Bairrada, que cumpriu com os requisitos associados à saúde e ao bem-estar, com os requisitos da sustentabilidade, e esse vinho tem uma garantia que foi analisado do ponto de vista físico-químico, mas também organolético, para garantir ao consumidor que ele está a ter uma experiência com um produto muito genuíno. E como é que está a atualidade do setor vitivinícola aqui nesta região? A atualidade do setor vitivinícola está um bocadinho melhor, eu diria, do que a atualidade do setor vitivinícola nacional e até europeu. Hoje em dia nós temos que perceber que existe um conjunto de consumidores novos que se têm, de alguma forma, diluído esse consumo por outras bebidas, muitas vezes procurando no vinho ou dentro da categoria vinho bebidas diferenciadas ou porque não têm álcool ou porque têm menos álcool ou porque são cocktails. Eu diria que existe um consumidor ávido de novidades, mas a região, e portanto que tem colocado alguns desafios ao setor vitivinícola, existe algum excesso de produção a nível mundial e também a nível nacional, mas curiosamente a Bairrada é uma das regiões que tem sentido menos essa dificuldade. Isso deve-se a quê? Exatamente, na sua perspectiva? Deve-se ao facto de nós termos um produto que tem sido muito bem aceito como produto emblemático, que são os espumantes, os vinhos espumantes, e que tem sido um produto que a nova geração, quer a nível nacional, quer a nível mundial, tem vindo de alguma forma
a fazer uma transferência entre o consumo de refrigerantes e o consumo de espumantes, portanto bebidas efervescentes, com alguma facilidade. E portanto eu acho que nós temos passado ligeiramente ao lado, não quer dizer que não haja problemas, no caso dos vinhos tintos há um bocadinho mais de problema, mas com o crescimento de consumo de vinhos brancos, vinhos rosados e vinhos espumantes, temos passado um bocadinho ao lado. E depois estas coisas é quando há um problema, quando as regiões são maiores, o problema é maior. E a nossa região não é uma região, do ponto de vista geográfico e do volume que produz, não é uma das maiores regiões do país. Nós produzimos cerca de 0,2, ou melhor, 2,5, 2,0 daquilo que é o consumo nacional e da produção nacional. E portanto temos as coisas mais controladas, eu diria. Mas eu acho que a outra questão tem sido fundamental para a afirmação da região nos últimos anos, é que as pessoas, os enólogos viajaram muito, as técnicas viajaram muito, as uvas viajaram muito e de alguma forma os produtos acabaram por ficar um bocadinho iguais entre si. Ou seja, e quando há regiões como a Bairrada que de alguma forma bateram o pé e procuraram manter a genuinidade, manter aquilo que era a sua tradição, aliando a essa tradição processos obviamente de inovação, eu acho que nós estamos a ter um bocadinho o retorno desse investimento, que é difícil, porque nomeadamente naquilo que é a restauração, que é a hotelaria, no fundo o canal Horeca, nós temos uma expressão muito interessante e com um preço médio dos mais elevados do país e portanto isso é positivo e quer dizer que aquela frase que nós transmitimos muitas vezes, não é preciso produzir muito, é preciso produzir bem e é preciso produzir diferente, porque vai ser muito difícil Portugal um dia ser competitivo com a Nova Zelândia, com o Chile do ponto de vista da quantidade. Mas nós temos os nossos argumentos, nós temos as nossas uvas, temos os nossos processos e temos as nossas regiões. E portanto temos essa mais-valia e temos beneficiado de outra coisa, que é o turismo. O turismo tem beneficiado Portugal. Aliás, o enoturismo é um setor em Sim, grande crescimento. O turismo tem beneficiado Portugal e dentro do turismo o enoturismo também tem beneficiado nos últimos anos de Portugal, tem havido um trabalho muito sério e por isso é que também é muito importante esta aposta nos vinhos com denominação de origem e com indicação geográfica, porque quando alguém compra, em qualquer parte do mundo, um vinho desta região, ele vai perceber que é da Bairrada. Quando ele vem a Portugal, ele não quer saber se está em Cantanhete, se está em Nadia, se está em Coimbra. Ele quer, como nós queremos quando viajamos, se vamos à Itália queremos beber um vinho de Itália, se vamos à Toscana queremos beber um vinho da Toscana, porque é o vinho que harmoniza com os pratos típicos da Toscana. As pessoas que vêm à Bairrada querem beber um vinho da Bairrada. As pessoas que vão ao Douro querem beber um vinho do Douro. E, portanto, eu acho que nós temos esta vantagem de, inclusivamente, estar aqui entre Lisboa e o Porto. Portanto, as pessoas muitas vezes entram e saem, entram por um aeroporto, saem para o outro, e beneficiar. E temos realmente uma região muito rica, que tem serra, que tem mar, que tem rios, que tem algumas especificidades gastronómicas, desde a sardinha na telha até o icónico leitão da Bairrada. E há sempre um vinho, para acompanhar. Para adaptar, não é? Há outra razão que eu acho que nós temos sido muito competitivos. Os bairradinos são pessoas muito viajadas e nós não produzimos vinho apenas para a nossa gastronomia, mas temos capacidade para produzir vinho para as gastronomias mundiais. E quando nós vemos, mesmo no nosso país, surgir um conjunto enorme de restaurantes de sushi ou de comida brasileira, nós conseguimos ter oferta. Há sempre um vinho português que se adapta. E neste caso eu acho que há sempre o vinho da Bairrada que se adapta. E o que é que isso faz, que impacto é que isso tem, nomeadamente num setor tão competitivo como é o internacional? Coloca o vinho português e nomeadamente este da Bairrada num local estratégico a nível internacional? Sim, ou não? Sim. Eu acho que nós, aliás, tem sido essa diferenciação e hoje em dia fala-se muito na Baga, que já foi mais acarinhada, já foi menos acarinhada e que está num momento muito bom. Até porque é uma casta que nos distingue, que é muito versátil, porque produz quer vinhos brancos, quer vinhos base espumante, quer rosados, quer tintos. E a verdade é que muita gente nos procura não apenas pela Bairrada, mas pelos vinhos de Baga. E portanto isso é uma coisa que é difícil de encontrar no outro lado do país e no outro lado do mundo. E a verdade é que esses vinhos estão muitas vezes, nós encontramos esses vinhos colocados em alguns dos restaurantes melhores do mundo, exatamente pela diferença, pelo aquilo que oferecem de diferença. O mundo está cada vez mais globalizado e nós quando viajamos queremos ter experiências diferentes e quando nos visitam também querem ter experiências diferentes. E se há coisa que um sommelier português consegue é colocar exatamente um vinho que é diferente, o vinho da Bairrada,
sugerindo a quem nos visita esse vinho num patamar de igualdade com Barolo, com Nebbiolo, com o vinho de Provence e, portanto, com aquilo que são experiências mundiais a nível do vinho. Porque a verdade é que nós, com a quantidade que produzimos, com o facto de sermos uma região onde ainda o que impera são pequenas parcelas, é o minifúndio, nós temos que ser diferentes, temos que ter qualidade, a partir desse pressuposto, mas temos que ser diferentes. E temos outra coisa que nos tem sido muito benéfico. Eu diria que é a arte de bem receber, que caracteriza todo o Portugal. A hospitalidade típica mas portuguesa, que caracteriza não é? muito os bairradinos. E eu acho que isso tem que ser uma arma. Eu acho que a única coisa que ainda nos verdadeiramente falta, e que tem sido difícil, mas que está melhor do que o que estava há alguns anos, é a rede. É ter um produtor que ao receber alguém na sua casa, sugere que visite um outro produtor. Porquê? Porque quando nós temos alguém que vem dos Estados Unidos ou que vem de França, essa pessoa, se voltar à bairrada, não vai querer visitar aquele produtor. Mas se ela for incentivada a visitar o vizinho, ela vai voltar cá. E, portanto, esta rede, seja a rede do ponto de vista municipal, seja as redes como nós agregamos, por exemplo, em torno da Rota da Bairrada, seja a rede hoje em dia das comunidades intermunicipais, é fundamental que estas redes trabalhem verdadeiramente entre si e que não tenham receio de recomendar o vizinho, porque mais tarde ou mais cedo vão beneficiar dessa recomendação que fizeram. Já falámos aqui um bocadinho do impacto do enoturismo e da importância do enoturismo. Que projetos e que importância é que ele tem aqui nesta zona? Ele tem assumido uma importância cada vez maior. A Rota tem uma sede no Concelho de Anadia, mas tem vindo a procurar, de alguma forma, que o seu raio de ação se vá alargando, não só dentro da bairrada, mas também dentro do país e fora do país. Há muito trabalho invisível e que só quando começa a dar frutos é que se percebe que aquele trabalho foi muito importante. As feiras onde a Rota tem participado, quer a nível do mercado internacional, e estamos a falar, por exemplo, da Fitur, que é uma das maiores feiras de turismo do país, da Europa, mas também, por exemplo, no Brasil, que é um mercado muito importante para nós, e no trabalho que temos feito de comunicação em mercados como o Canadá e os Estados Unidos, que são mercados de valor muito importante também para nós, e a verdade é que a Rota tem ajudado a organizar e a estruturar produto. Isto é, quando alguém nos quer visitar, as pessoas não querem ter trabalho. As pessoas querem chegar a Portugal e querem saber se quiserem visitar a bairrada, querem que alguém lhes organize a oferta, querem que alguém possa oferecer ao mesmo tempo uma escolha para um hotel, uma escolha para um restaurante, uma escolha para visitar um produtor e não chegar à casa dos produtores e ter constantemente uma coisa que um colega meu que trabalhava na Vini Portugal dizia que era o grande problema em Portugal do enoturismo, era o volteia. Porque os nossos visitantes iam muitas vezes às casas dos produtores ou às adegas e deparavam-se com uma coisa na porta, que era o volto já. Volto já. Isso não pode acontecer. As pessoas depois não voltam. E, portanto, nós temos que oferecer, temos que, às vezes, convencer um produtor que entre investir num depósito, investir numa sala de provas e ter um copo de vinho adequado àquele vinho e ter os vinhos à temperatura, isso é fundamental. As pessoas despenderem tempo para estar com quem nos visita. É fundamental. É fundamental as pessoas conseguirem passar essa experiência. As pessoas vêm para nos visitar para ouvir as histórias. E o vinho vale muito, e todos os produtos valem muito, pela narrativa que conseguem aportar. Não é só pela garrafa de vinho, claro. É também pela história que as pessoas levam daqui. É pela experiência que é vivida. Traça aqui um cenário que não é propriamente negativo relativamente ao setor, nomeadamente aqui na Bairrada. Qual é o futuro do vinho nesta zona, nesta região? Eu acho que tem que ser um futuro promissor. Vai ser um futuro, numa primeira... Eu acho que nos próximos anos não vai ser um futuro fácil e, portanto, não vale a pena embandeirarmos e arco. Mas se nós fizermos o caminho correto, e o caminho correto é não nos seduzirmos pelo aquilo que pode ter um efeito imediato. Nós temos que fazer um trabalho de médio e longo prazo. Eu sei que isto é difícil de dizer e é difícil de ouvir, mas a verdade é que nós precisamos de estruturar e semear para poder colher. Há uma transformação grande na região. Há hoje em dia mais profissionais diariamente nas vinhas, mais profissionais nas rotas, mais profissionais nas adegas e mais profissionais a querer vender a região. Mas nós temos que vender corretamente a região e não podemos ter a veleidade de querer vender a região como gato por lebre. A pior coisa que podemos fazer. A pior coisa que podemos fazer é enganar as pessoas. Quando nos dizem às vezes, nós não fazemos promoção disto ou promoção daquilo, a minha maior preocupação é estruturar bem aquilo que nós vamos
de comunicar, porque se nós estivermos a comunicar mal, ou se estivermos a comunicar uma coisa que não existe, vamos defraudar as pessoas. Se nós formos genuínos e mesmo comunicando aquilo que temos, que pode não ser a melhor coisa do mundo, mas que é genuína, e com aquilo que é a capacidade que nós temos de receber as pessoas e com a qualidade que temos, quer dos nossos vinhos, quer da nossa gastronomia, e com uma vantagem competitiva que nós temos em Portugal. Nós atravessamos Portugal de um lado ao outro em poucas horas. E, portanto, nós fazemos Porto, Bairrada em poucas horas, fazemos Lisboa, Bairrada em poucas horas. E, portanto, se nós conseguirmos isto, se nós conseguirmos boa informação, sermos responsivos, não é receber um e-mail hoje e dar a resposta daqui por 6 a 7 dias, porque a pessoa já mudou de ideias. Se nós conseguirmos isso, nós vamos ter muita gente a visitar a região. O enoturismo tem um efeito muito importante naquilo que é o valor que fica dentro de casa, portanto, direto, as pessoas vêm, acabam por comprar, acabam por pagar bem esses preços, as pessoas não se importam de pagar, têm a corresponder o valor que pagaram à sua experiência que tiveram. E eu acho que o futuro é promissor. Sabemos que se calhar vamos ter menos vinha daqui a uns anos, mas sabemos que se calhar os produtores que vão ficar vão ser mais profissionais. E portanto aquilo que eu acho é que nós temos que olhar para médio e longo prazo. E também não nos podemos queixar. Eu acho que as pessoas vivem muito a queixar-se de não têm recursos. Têm recursos, certo, não temos nunca os recursos todos que temos, mas nós temos de ter a capacidade de transformar os que temos em mais, e de ser inovadores e de ser agregadores, para que o recurso que temos dentro da região se possa ser transformado em algo mais. Isso consegue-se como? Agregando vontades. É aquela questão de que estamos sempre a repetir, mas que é pura e simplesmente verdade. Juntos somos mais fortes. Participar numa feira internacional é caríssimo, mas se forem em associação fica mais barato. Trazer uma comitiva a Portugal de importadores é caríssimo, mas se forem em conjunto e se todos contribuirmos com um bocadinho é mais simples. E aqui chamava a responsabilidade daqueles que gerem o território. É muito importante que os municípios, as comunidades intermunicipais, saibam fazer a sua parte. E quando digo saibam fazer a sua parte, não estou a pedir nada especificamente. Estou, às vezes, a pedir que deixem trabalhar. É só isto. E que não coloquem barreiras onde elas não existem. É muito difícil, e eu percebo que todos o façam, mas é muito difícil trazer alguém de fora da nossa região, ou mesmo de fora do país, e dizer-lhe que ele vai visitar as casas de espumante da Nadia, ou que vai visitar os vinhos de Cantanhede, ou que vai visitar os vinhos da Melhada, porque ele não conhece a Bairrada, ele não conhece Portugal. Portanto, nós, se o conseguirmos trazer à Bairrada, já é uma vitória muito grande. E depois cá dentro, muitas vezes a barreira é tão indefinida que o que temos de bom é isso mesmo, é não ter barreiras. Estar a pôr barreiras é pior ainda. E portanto o que eu acho que muitas vezes quando toca, há sempre aquela vontade de dizer este é o evento de Cantanhede. Este não é o evento de Cantanhede onde nós estamos, é o evento da Bairrada, é o evento do país, porque este já é um evento do país, é provavelmente a maior feira, e eu conheço muitas, a maior feira agrícola do país. E portanto há que dizer, não ter esse problema de dizer. E portanto, se nós conseguirmos agregar isto tudo, se nós conseguirmos fazer pontes com outros produtos que são muito importantes, nomeadamente os queijos, toda a gastronomia, o setor termal, a questão das praias, se nós conseguirmos agregar e fazer cada um a sua parte, sem estar preocupado com a barreira, e se estamos ali do lado nós em termos de regiões, não temos preocupação. Se o Dão tiver sucesso, nós naturalmente também vamos ter sucesso porque estamos ao lado, se nós formos competitivos. Portanto, essa é uma mensagem que gostava de deixar, juntos somos verdadeiramente mais fortes. E é a melhor mensagem que pode deixar. Pedro, muito obrigada por ter aceito vir aqui ao estúdio do Diário de Coimbra, falar tão apaixonadamente sobre vinhos. A mensagem é juntos somos mais fortes, também no setor dos vinhos. Estivemos connosco Pedro Soares, da Comissão Vitivinícola da Bairrada, num dia em que estamos a dedicar também ao setor dos vinhos e da enologia no estúdio do Diário de Coimbra.